Olá, hoje nós vamos fazer um teste de alcalinidade ou de acidez no solo, tá? Eu estou aqui com problemas aqui nos meus canteiros suspensos, então eu vou fazer o teste para ver o porquê que ele não está produzindo. Tá? Mas antes, não esqueça de dar o like, aquele like bonito, tá? Compartilhe com seus amigos, deixe aí seus comentários, tá certo? E se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, tá certo? Porque assim, ó, o pH, né, é o que diz se o solo está mais ácido, mais básico, ou seja, mais alcalino, ou se ele está neutro, né? As plantas gostam de um solo levemente ácido. Tem algumas plantas que gostam de solos mais ácidos e outras mais indo para a alcalinidade, né? Mas o ideal é que seja um pH em torno de 5 a 6, tá? E assim, como saber o pH e como corrigir o pH, você sabe? Existem testes que você colhe a terra, manda para exames, né, para ver como que está o seu solo, se ele está alcalino, se está ácido, quais os nutrientes que ele tem, o que precisa ser reposto, tá? Então, assim, ácido indica azedo, né, tipo limão, vinagre, básico, alcalino, bicarbonato, tá? E se você mistura os dois, eles reagem entre si e ficam borbulhando, sabiam disso? O pH quer dizer o quê? Potencial de hidrogênio, ou potencial hidrogênico, né? Ele mede a quantidade de hidrogênio que tem no solo. E a escala, ela vai de 0 até 14. E o 7 é o pH neutro, né? Que é o meio, exatamente o meio. Acima de 7 alcalino, abaixo de 7 ácido. Então, por exemplo, 5,5, né? É 10 vezes mais ácido do que o pH 6,6. Existe uma diferença muito grande entre esses dois. Ah, é só um ponto. Não, é muitas, é 10 vezes mais. E o que o pH importa no jardim, na horta, para as plantas? Por que ele importa? Porque é importante saber. Porque não basta só misturar os nutrientes, tá? Você mistura, coloca ali os nutrientes, a terra rica, nesses meus canteiros tão ricos. Nossa, coloquei adubos maravilhosos ali. Mas as plantas não estão gostando, então eu quero saber o que está acontecendo. Tá? Então, não basta ter nutrientes, não basta os nutrientes estarem no solo. Eles precisam estar disponíveis, né, para as plantas puxarem. E para isso depende de como está o pH, né? Então, o pH do solo. Então, os nutrientes eles podem estar disponíveis ou aprisionados. Isso é, estão presos lá no solo. Isso é indisponíveis para a planta absorver. A planta não consegue absorver. Esse fenômeno se chama de disponibilidade dos nutrientes. Alguns nutrientes ficam mais disponíveis quando o solo está assim mais básico, ou alcalino, né? Mais para cima de 7. E outros, quando está mais ácido, ou mais para baixo de 6, ele fica mais disponível. Por exemplo, o nitrogênio. Se estiver abaixo de 6, nitrogênio, fósforo, potássio, eles ficam mais indisponíveis. A planta não consegue absorver esses nutrientes. Mas o alumínio fica extremamente disponível. E ele é tóxico para a planta, né? E impede o crescimento das plantas. E o pH acima de 7, tipo assim, acima de 7,5, né? O ferro, manganês, zinco ficam indisponíveis. As plantas não conseguem absorver esses nutrientes. Solos mais ácidos, as chuvas, elas levam com mais facilidade os nutrientes da terra. Então, quanto mais ácido, menos nutrientes as plantas vão conseguir absorver. Quanto mais, assim, o pH ideal, né, seria entre 5,8 a 6,5, mais ou menos. Isso é um solo ligeiramente ácido, tá? E
Tem plantas que gostam de terra mais ácidas, como azaleias, mirtilos, né? E gostam de pH entre 5 a 5,5. Se colocar essas plantas com pH mais alcalino, isso é, mais do que isso, elas não vão se desenvolver muito bem. E para corrigir o solo, né, por exemplo, solos ácidos, utiliza-se calcário, calvigem, calcário calcinado, cinza de queimada, tá? O ideal é preparar o solo uns 2 a 3 meses antes de plantar, né? Principalmente se for utilizar calcário, né? Calcário dolomítico, por quê? Porque ele demora um tempo até ser incorporado no solo. Já a cinza, ela consegue fazer esse processo mais rápido. Agora, cuidado ao aplicar corretivos de solo, pode deixar o solo muito alcalino. É mais fácil você deixar o solo mais alcalino do que mais aumentar o pH, isso é, se ele estiver abaixo de 5, né, é mais fácil você corrigir esse solo do que um solo muito alcalino para você diminuir a alcalinidade. Né, aquele solo que está acima de 7. É mais difícil. Então a gente tem que ter cuidado. Tá? E cuidado é assim, para deixar a terra mais ácida, né? Deixar a terra mais ácida, e se a gente coloca tipo enxofre, sulfato de alumínio, né? Vinagre ele só baixa, mas por um pouco de tempo e ele já sobe de novo. E colocar também matéria orgânica, né? A matéria orgânica deixa o solo mais ácido. Por isso a gente sempre coloca junto com a matéria orgânica a cinza, o calcário. Para corrigir o pH de um vaso é melhor corrigir antes de plantar. Depois de plantar, aí é mais difícil, mas a gente também consegue, né? Tem que ter cuidado, porque se você bota de um pouquinho a mais, ele já fica muito alcalino. Um pouquinho a menos fica muito ácido. Então, tem que ter muito cuidado. Esses são os canteiros que eu te falei. Ó. Tem vídeos aí no canal onde eu mostro como foi que eu fiz esses canteiros aqui, ó. Ah, esse daqui eu fiz uma sementeira de couve, nasceram alguns pezinhos de couve, até estão bonitinhos, ó, mas faz tempo já. Eles eram para estar bem maiores, né? Aqui tem outro. Então alguma coisa está errada aqui. Aqui eu fiz uma sementeira de espinafre, mas não nasceu nenhum. Esse daqui eu ainda não tinha plantado nada. Estava aguardando nascer as mudinhas aqui dessas sementeiras que eu fiz, né? Principalmente de couve, para plantar ela aqui, ó. Até o pezinho de tomate que eu tinha aqui, ó, tomatinho cereja, carregava de tomatinho, morreu. Ó, pezinho de cebola, mas tinha mais pezinhos de cebola aqui. Então agora, nós vamos fazer o teste, né? Para ver se ele está alcalino ou se ele está ácido. Eu tenho esses dois equipamentos aqui, ó, que eu comprei. Esse daqui é manual. Ah, ele não precisa de pilha, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo dar o foco. Ele não precisa de pilha, tá? Onde a parte de baixo ali, ó, tem alcaline e ácido, né? Então ali para baixo, para cima de 7 alcalino, para baixo de 7 ácido, né? E esse daqui, ó, eu comprei os dois pela internet. Primeiro eu comprei esse daqui, depois eu comprei esse, mas esse daqui é o que eu confio, que eu uso mais, né? Não é que eu confio, que eu uso mais. Então, só que eu estava sem pilha, aí eu comprei pilha ontem. Aí, liga, ele liga em 7, tá? Pegar 7. E ele mostra também, aí aqui atrás, né, a gente muda, aí ele mostra a umidade do solo, ó. Umidade 8, né? Aqui eu tenho irrigação automática, ó. Então todos os dias, às 5 horas da manhã, ele molha automaticamente. Então o solo automaticamente está mais úmido, né? Como a gente quer fazer a medição de pH, então vamos deixar assim, né? Só que antes a gente precisa dar uma molhadinha a mais para poder pegar melhor. Então vamos molhar aqui. E vamos molhar aqui também. Molhar aqui também.
a gente poder pegar como está a umidade da terra, né? Ele vem com uma tampinha protetora, ó. Então, vamos colocar aqui para ver. Deixa eu molhar um pouco mais para ver se não é umidade. Olha só, eu não sei o que está acontecendo, que ele não está mudando o pH, né? Está mantendo em 7, que é o pH neutro. Só que sexta-feira, né, o dia que eu comprei a bateria, e eu testei aqui, estava dando 5, 5,5. Então, solo ácido, né? Coloquei em solo mais, mudei de solo, coloquei em outros lugares, ó. Não sei, travou. Alguma coisa deu errado, algo errado não está certo, né? Então, mas ele é muito bom para medidas caseiras, no caso, só que assim, ele não é preciso, ele marca de 5 em 5, tipo 5, 5,5, ele marca tipo de 3,5 a 9, mais ou menos por aí, tá? Então ele é muito bom. Esse daqui também, só que eu não achei muito confiável esse daqui, não sei se ele tá com algum problema, né? Porque você coloca ele, ó, tá vendo ali? Aí ele fica ali, ó, em torno de 8. Mesmo você colocando em coisas ácidas, ele não mudou muito, não sei se tá com problemas, o que que houve. E outra forma que podemos estar fazendo o teste é pegando a terra e testando com bicarbonato e vinagre, né? Então vamos fazer o teste. Gente, eu sempre coloco essa telinha aqui, porque eu tenho umas gatinhas que elas gostam de cavar. Então a telinha impede delas ficarem cavando, tá? Só que assim, essa telinha eu prendo aqui nas laterais, ó, coloquei uns preguinhos aqui. Ó. Não vou levantar muito para não estragar ali as mudinhas. Já estão boas para serem transplantadas, né? Mas não adianta eu transplantar com solo que não está no pH ideal, né? Então, vou retirar a amostra aqui. Gente, isso aqui é gongolo, ó. Ele é muito bom para decompor o solo, né? E ele ajuda muito na decomposição do solo. Isso é melhor do que a própria minhoca. Porque ele fica grande, né? Ele come bem mais do que a minhoca. Decompõe muito mais rápido. Nós vamos tirar aqui a amostra de terra. Vou colocar um pouquinho aqui no outro. Então, agora vamos fazer o teste. Aqui, ó, eu tenho o bicarbonato. Aquele bicarbonato que se dilui em água. Eu uso ele para ajudar a tirar um pouco dos agrotóxicos do solo, dos alimentos, né? Aqueles que eu produzo aqui em casa, não. Mas os que eu compro fora, né? Eu não sei se passou foi utilizado agrotóxicos ou não, então eu pego tipo uma colher de bicarbonato para 1 litro de água. Para frutas eu deixo de molho por meia hora. E para hortaliças cerca de 7 minutos. Mais do que isso elas começam a murchar, tá? Aí depois eu lavo bem elas e tá pronta. Aí aqui, ó. Vamos colocar a água aqui. Um pouquinho de água. Aqui também. Aqui também. Vou botar um pouquinho mais. Isso. Agora vamos colocar o vinagre. Tá vendo? Aqui todos eles têm umas bolhas por cima. Aqui é natural, tá? Algumas pessoas acham que porque deu essas bolhas é porque reagiu. Não, ele vai reagir agora. Coloca o vinagre. E nesse daqui vamos colocar bicarbonato. Vamos mexer. E vamos mexer aqui com que está o vinagre. Tá? E vamos aguardar um pouco para ver se ele vai borbulhar. Um bichinho aqui, deixa eu tirar ele. Olha só. Mais uma mexidinha aqui.
Pode fazer também o mesmo teste com o repolho, tá? O repolho também ajuda a saber se você tem o solo ácido ou não, mas eu achei mais prático esse daqui do que o do próprio repolho. Vocês podem ver aqui, ó, que os outros dois não modificou nada, ó, do mesmo jeito, ó. Mas esse aqui começou a borbulhar, ó. Tá vendo? Ele encheu de espumazinhas. Nós vamos aguardar mais um pouco. Então aqui, gente, ó, eu deixei interagindo aqui, faz mais ou menos uns 20 minutos que eu deixei interagindo. Vocês podem ver que ele aumentou, ó, a espuma, tá vendo? Ele criou espuma por cima. Quer dizer que ele é um solo ácido. Por que eu digo que é um solo ácido? Porque se ele ferve com bicarbonato, que foi o que a gente colocou aqui, ó, se ele ferve com bicarbonato, quer dizer que a terra está ácida. Ele não vai te dizer a quantidade, né? Como eu disse para vocês, eu tinha visto com outro medidor, com aquele medidor de pH, estava em torno de 5, tá? O pH. E se ferver com vinagre, se esse daqui tivesse fervido, né, o que eu coloquei o vinagre, então quer dizer que ele estaria alcalino, mas ele não modificou. Essas borbulhinhas que tem ali é normal, porque a gente mexeu ele com a água, né? Tanto é, isso aqui que eu coloquei só água, ela ficou do mesmo jeito, ó, tá? Então, eu estou com solo ácido. Por que eu estou com solo ácido? Porque eu coloquei muita matéria orgânica ali. E a matéria orgânica, ela ajuda a deixar o solo um pouquinho mais ácido, tá? Então, se a gente quer corrigir um solo alcalino, é colocando matéria orgânica, e daí ele vai ficar um pouco mais ácido. E se a gente quer corrigir um solo ácido, é colocando cinza de queimada ou colocando calcário dolomítico, cal virgem, né? Gesso. Não, o gesso ele não modifica muito, mas é o cal virgem, calcário dolomítico e a cinza de queimada, tá? Principalmente se você está com solo muito ácido, principalmente utilizar o esterco de galinha, matéria orgânica, né, como eu falei. No meu caso aqui eu uso muito o meu composto, que eu mesmo faço aqui com resíduos orgânicos da cozinha e pó de serra. Aí eu deixo curtindo, né, depois eu utilizo na horta. Esterco de galinha, de gado, né, bovino. Então, gente, aqui eu tenho a churrasqueira, mas eu não como mais carne. Meu esposo também tem reduzido um pouco o consumo de carne, nunca mais fez churrasco. Eu utilizo a churrasqueira para colocar aqui, porque ele de vez em quando come carne de galinha, né? Então eu coloco os ossinhos de galinha aqui para queimar, rodas da horta, né? Mas aqui eu tenho bastante cinza de queimada, ó, tá? Ou pedaços de madeira, quando tá cheio, daí eu queimo para utilizar na horta, né? Ah, mas eu não tenho cinza. Como é que eu posso fazer? Ou tá chovendo muito, como é que eu vou queimar? Gente, eu já teve vezes que eu precisei de cinza para regular o pH da minha horta e eu utilizei, porque a cinza, gente, tem muitos nutrientes. No caso aqui, quando eu queimo os ossos, eu tenho também uma fonte natural de cálcio, né? Eu queimo ele e ele se desfaz, tá? Ele se desfaz. Quando ele está assim, muito grande, eu dou uma apertada nele e vira farinha, né? E daí, a vez que eu não tinha cinza, eu peguei, comprei o carvão. Comprei o carvão, queimei e fiz a cinza. Ah, pode colocar os pedaços de carvão também menores, né? Passei na peneira daí, e os pedaços maiores eu botei para queimar de novo. Deixei bem queimadinho, aí utilizei. Ó, opa, olha só, consegui descobrir qual é o problema. Acho que ele está um pouco frouxo lá embaixo, né? Na ponta. Aqui deu 5,5 aqui no canteiro, onde está as couves, né? As mudinhas de couve. Quando você tira, ele volta pro 7, tá? Ó. Aí volta pro 7. Então, vamos colocar aqui nesse outro canteiro. Ó, quando tu aperta, ó, ele vai para 4,5. Isso é muito ácido, por isso nem sequer nasceram as mudinhas, né? Vamos ver aqui. Outro canteiro também, ó. pH 5.
tá? Muito ácido. O ideal está acima de 5,5. Quando tu tira, agora ficou, ó, pH 5. Aí você tira e ele volta para o 7. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, mostrando para vocês como saber se o nosso solo está ácido ou alcalino, né? Ou básico, ou neutro, né? E também como corrigir o nosso solo. Você gostou? Então deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários, se inscreva no canal, tá bom? Ative o sininho. São procedimentos simples, mas que nos ajudam muito. Você está dizendo para o YouTube que esse vídeo é relevante, que esse canal é relevante e vai compartilhar para mais pessoas, tá certo? Então, até o nosso próximo vídeo.